Fala minha galera do YouTube, fala minha galera do Spotify, resolução estratégica de questões, professor Alain Vinícius, vamos que vamos galera, resolução estratégica, o grande objetivo deste processo é ampliar a sua produtividade e a sua performance no cenário de preparação para concursos públicos, resolver questões é cada vez mais importante. Conhecer a banca examinadora é cada vez mais importante. E você só consegue fazer isso se você criar o hábito de resolver questões. Como é que a gente faz isso? Fazendo todo santo dia. Perfeito? Bacana? Vamos nessa, vamos construir aí a nossa jornada atinente à questão de número 55. Vamos ver como esta questão aparece para que você consiga ter êxito no processo efetivo de resolução. Então vamos lá, nesse sentido, quando a gente raciocina uma resolução estratégica de questões, é fundamental que você visualize o que fazer. Então, quando eu falo em visualizar o que fazer, o primeiro passo é você ter sempre em mente a existência de um padrão, que é um padrão de resolução. Olha só, olha só, olha só. Não dá para perder uma questão dessa, mas essa questão ela tem um quê de complexidade bastante acentuado. Olha o que que eu trago na questão de número 55. A condenação criminal do brasileiro naturalizado gera a perda dos direitos políticos. Qual é o nosso primeiro passo? É assumirmos uma linha relativa a um padrão de resolução. Nessa linha do nosso padrão de resolução, quais são os pontos que precisam estar evidentes? Disciplina, eu estou falando do direito constitucional, perfeito. Dentro do direito constitucional, o que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso visualizar? Dentro do direito constitucional, o tema envolve direitos políticos no viés dos direitos fundamentais. Então, direitos políticos no viés dos direitos fundamentais, e neste cenário, a gente está falando da privação dos direitos políticos. Para você entender isso da melhor forma, o que que precisa estar claríssimo? Não é clarinho, não. É claríssimo na sua mente que existe uma diferença técnica entre o seguinte: existe uma diferença técnica entre cancelamento da naturalização. Então, vamos lá. Cancelamento da naturalização. Ah, ó, 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 ó. É diferente de condenação criminal do brasileiro naturalizado. Isso precisa estar claro na sua cabeça. São coisas diferentes. Mas você só consegue correlacionar isso, você só consegue ter esta evidência se você fizer uma organização estratégica do conteúdo. Essa é a sacada. É necessário, é fundamental, ó, esteja na sua cabeça sempre isso, ó. É fundamental para que você consiga lograr êxito no processo de preparação, que você tenha uma organização estratégica dos estudos. Sem organização estratégica, a tendência é que você continue batendo na trave. A tendência é que você continue tentando, 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 sem evoluir, ou pelo menos demorando muito de atingir essa evolução. Então, quando eu falo deste núcleo, você vai precisar enxergar que quando eu me refiro a cancelamento da naturalização, primeiro, ela deve ser efetuada
por sentença, então não pode ser por decisão administrativa, tem que ser por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, precisa ser uma decisão judicial da qual não caiba mais recurso. Então, quando eu falo desse cancelamento da naturalização, que envolve a sentença transitada em julgado, qual é a caneta brega que você vai colocar no seu cérebro que este caso tem uma linha representativa importante. Qual é? A perda dos direitos políticos. Professor, e se na prova, no lugar de perda, colocar como cassação dos direitos políticos? Isso está certo ou isso está errado? Caneta brega no cérebro. Num regime democrático, a gente não vai falar em cassação dos direitos políticos. Ah, professor, mas eu ouvi falar em cassação de mandato. São coisas diferentes. Nós não temos em um núcleo democrático a cassação especificamente dos direitos políticos. Agora, quando eu falo da condenação criminal, por exemplo, essa condenação pode ser porque o indivíduo praticou uma infração ligada a uma lesão corporal, que não leva a esse cenário especificamente de cancelamento da naturalização. É o crime comum que pode gerar perda de nacionalidade, é um crime comum, perda de naturalização, é um crime comum ocorrido antes da naturalização, mas imagine que isso já tenha sido depois. Depois só perde nas situações, de verdade, não é nem perda, né? Ou são situações de extradição, tá? O cancelamento precisa ser por virtude de atividade nociva ao interesse nacional, que a lesão corporal não tem nenhuma correlação. Então, aqui, a condenação criminal, primeiro ponto, não é só do brasileiro naturalizado, a condenação criminal ocorre como por sentença judicial. Ela ocorre, ó, enquanto durarem os seus efeitos. Então, isso precisa estar claro. Quando eu falo especificamente da condenação criminal transitada em julgado, é enquanto durarem os seus efeitos. Enquanto, então, por sentença transitada em julgado também, ou seja, que não cabe mais recurso, enquanto durarem os seus efeitos. Enquanto durarem os seus efeitos, leva ao que aqui, diferente do que eu falei no núcleo anterior, qual é o cenário que você vai vislumbrar aqui? Diferente do que foi trazido no núcleo anterior, aqui o que eu vou ter é a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos. Então, suspensão dos direitos políticos. Isso tem que estar claríssimo. Perfeito, gente? Suspensão dos direitos políticos. Note o quanto é importante você chegar a estas conclusões tecnicamente. Então, por isso, se você hoje tem dificuldade em organizar os seus estudos, é fundamental que você peça ajuda. É fundamental que você consiga enxergar os pontos que você precisa evoluir. E como é que você chega a esses pontos de evolução? Peça ajuda através de uma análise de perfil estudantil. Como é que você faz isso? Vai dizer, professor, estava acompanhando a resolução estratégica da questão 55 e quero saber como é que funciona esta análise individual de perfil estudantil. Quando você me mandar mensagem, você vai entender o detalhamento, efetivamente, de como você enxergar um processo organizacional efetivo. Combinado? Então, manda mensagem nesse momento.
não se inscreve ainda, de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se tiver no Spotify, também já se inscreve no podcast do Professor Alan e ativa as notificações, porque assim, cada material novo que surgir, você já terá acesso, ok? Então, olha só, a condenação criminal do brasileiro naturalizado. Então, é condenação criminal, não é cancelamento da naturalização. Envolve brasileiro naturalizado, gera a perda. Não gera a perda, gera a suspensão. Então, gabarito, opa, ó, gabarito da questão de número, caneta brega no cérebro, gabarito da questão de número 55, ó, gabarito erradíssimo. Não pode perder uma questão como essa, fechado? Gabarito errado. Show de bola? É importantíssimo ainda que você esteja comigo diariamente através das minhas redes sociais. Professor, e como é que eu faço para ter acesso às redes sociais? São algumas, por isso é importante que você dê um print nessa tela, tá? Quais são essas redes sociais? Inicialmente, o Spotify e o YouTube. Todo santo dia são postados materiais novos. Todo santo dia. E como é que você faz para ter acesso a esses materiais que são materiais novos? Todo santo dia no Spotify, 6h06 da manhã, existe um podcast novo, 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance. Então, 6h06, meio-dia, essa resolução estratégica. Se você está no YouTube, nós temos podcasts também novos, 6h06 da manhã, às vezes vai ao ar ao longo do dia, em meio-dia, a resolução estratégica. Lembrando que semanalmente eu também tenho aulas ao vivo no YouTube, tá? Em regra, no momento em que eu estou fazendo essa questão. Quartas-feiras, 14h30, sábados, 9 da manhã. Ok? WhatsApp. O WhatsApp é para você que precisa efetivamente alavancar a sua preparação. O que é que você vai fazer? Você vai solicitar uma análise de perfil estudantil. Então, manda mensagem nesse número para que você possa ter acesso a esta análise. Perfeito? Se você ainda deseja ampliar sua preparação através do Telegram, todo santo dia nós temos questões novas. No Telegram, aqui estão os horários das questões, tá certo? Horário das questões do Telegram, perfeito? Além disso, é fundamental que você esteja comigo no Instagram. Todo santo dia eu posto dicas sobre aumento de produtividade, sobre aumento de performance. Perfeito? Então é o prof.alanvinicius no Instagram. E se você quer dicas de direito constitucional, dicas de direito administrativo, assim como ter acesso à preparação adequada, é no Acerte Concursos, curso fundado pelo professor Alan, curso que eu dirijo pedagogicamente. Inclusive, se você quer ter acesso aos nossos cursos, nós temos, no momento, cursos de teoria, cursos de resolução de questões, cursos presenciais em Salvador, online ao vivo, online com aulas gravadas. Se você quer ter acesso curso de questões nessa reta final dos grandes concursos que estão publicados, aulão de véspera com um lote de lançamento. Então, manda mensagem para você saber o que mais lhe interessa no momento. Se é aulão de véspera, se curso de questões, ou seja, curso de reta final, se envolve cursos extensivos, teoria mais exercício, enfim. É fundamental você entender este núcleo. Perfeito? Só que você tem direito a um cupom de desconto. Você vai dizer assim, ó, você vai mandar uma mensagem e o cupom é sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius e vai dizer a rede social, no YouTube, no Spotify, no Telegram. Então esse é o seu cupom de desconto e você vai pedir um desconto especial por efetivamente ser 100% comprometido ou comprometida comigo aqui nas redes sociais. Fechado? Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, ao meio-dia, nós teremos a questão de número 56.
Grande abraço, tamo junto e até lá. Valeu, rumo à sua aprovação!